Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à palestra de Oratória Aplicada na Engenharia para Aumentar sua Rede de Relacionamentos, realizada pela ALIASP, a Associação Leste dos Profissionais de Engenharia e Arquitetura da cidade de São Paulo, e com apoio do CREA São Paulo. Inclusive, eu aproveito neste momento para mostrar para vocês um pouco mais do CREA São Paulo. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina, ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a anotação de responsabilidade técnica, a ART. A certidão de acervo técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O plenário e as 8 câmaras do CREA São Paulo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura e o funcionamento do CREA São Paulo. O Conselho é um órgão colegiado formado por um plenário com mais de 250 conselheiros, representantes de entidades de classe, instituições de ensino e sindicatos registrados no CREA São Paulo. Os conselheiros dividem-se em 8 câmaras especializadas. Existe a Câmara Especializada de Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e
metalúrgica, engenharia química, engenharia de agrimensura, engenharia de segurança do trabalho e geologia e engenharia de minas. Tanto as câmaras quanto o plenário reúnem-se mensalmente. Nessas reuniões é que os conselheiros julgam os diversos processos ligados à fiscalização, registro, atribuições profissionais, entre outros assuntos. Essa composição diversificada permite a ampla discussão do papel do Conselho em suas mais diferentes perspectivas. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Muito bem, vimos o vídeo. Eu gostaria, antes de deixar um abraço para o nosso presidente, Dr. Fausto, que teve um compromisso, uma viagem e não pôde estar presente, e para o nosso vice-presidente, o Maurício Puntinato, também outra pessoa ilustre, que pode ser que nos acompanhe ainda nessa palestra. Veio apresentar para vocês agora o nosso amigo e engenheiro Eduardo Amati. Passo a palavra para você, senhor Eduardo, se o senhor puder passar para a gente um pouco do seu conhecimento, se apresentar, e pode assumir aí, tá? A palestra. Legal. Boa noite a todos, né, que estão acompanhando esse evento. Eu vou compartilhar a tela, e na tela mesmo já vai ter uma apresentação minha, e eu vou contando aqui um pouquinho aqui sobre o assunto, né? Então, deixa eu compartilhar aqui. Jorge, você só vai me dando um guia se vai estar aparecendo aí. Tá aparecendo, tá perfeito. DNA Corporate. Tá legal. E tá no modo apresentação. Perfeito. Então, a DNA é minha empresa, né? Eu sou engenheiro de formação. No mercado, o pessoal me conhece como Amati, Eduardo Amati. E o tema que eu escolhi aqui para trazer, né, para agregar valor aqui ao nosso evento, foi a oratória. E eu vou tratar um pouquinho desses assuntos, lembrando que depois eu vou deixar essa apresentação disponível, tá, para vocês, tá? Então, não se preocupe assim se passar a tela um pouco mais rápido do que o esperado. Para iniciar, eu gostaria que vocês só refletissem o seguinte: o que o filme Forrest Gump, quem é 40 a mais vai lembrar um pouco desse filme. Para Aristóteles, a fisioterapia tem a ver com a oratória. Então, gostaria só que vocês pensassem, e se não ficar claro até o final, vocês me lembrem que eu respondo o que tem a ver esses 3 fatores com a oratória, tá bom? É importante sempre lembrar que numa palestra, você se sente obrigado a estar aqui, você não vai aproveitar muito do que eu vou falar. Se você se sente convocado a estar aqui, mais ou menos. Agora, se você se sente convidado a estar aqui, você vai tirar um bom proveito do conteúdo que eu vou passar aqui. Sempre tem aquela expectativa, o que eu vou falar, como que vai ser, o que eu vou agregar de valor. O material que eu preparei aqui para mostrar para vocês, dar dicas, né, de como que a gente pode aproveitar através da oratória, seja numa reunião, seja numa palestra, seja num evento, enfim, seja numa palestra online, seja numa palestra presencial, como é que você pode vender a sua ideia, né? Melhorar o seu poder de persuasão e consequentemente, ampliar a sua rede de relacionamento. Aqui eu passo um pouco do meu currículo, né? De formação, sou engenheiro elétrico. Aí eu fiz pós em administração, pós em telecomunicações, mediação, e o último MBA foi em gestão estratégica de pessoas, né? A minha carreira, ela foi um pouco levada mais para engenharia de produção e depois engenharia da qualidade, né? E hoje eu tenho a minha empresa, onde ela é um hub de negócios, e eu faço eventos, palestras, cursos de vários temas. Aqui alguns clientes que a minha empresa, né, já fez algum tipo de trabalho. Eu costumo brincar que quase todo segmento que você imaginar eu já passei nos últimos 20 anos, ou seja, fazendo um projeto de melhoria, ou seja, através de treinamento, palestras, né, dando uma consultoria ou dando um treinamento. Sempre objetivando prover conhecimento, aprimorar habilidades e incentivar novas atitudes nas pessoas que assistem. Então, resumindo, o foco da DNA é desenvolvimento e alinhamento. Envolvido essa tríade no meio, me interessa.
Aqui é o meu escritório, que fica na Leopoldina, em frente à Roda Gigante, não sei se alguém conhece, né? A Roda Gigante, em frente ao Parque Vila Lobos. E aí eu gostaria de lembrar, está passando pela sua cabeça o que tem a ver o Forrest Gump, o Aristóteles, a fisioterapia com oratória? Se ainda não está claro, me lembra até o final. A oratória, ela é um desafio para algumas pessoas, né? E existem dois tipos de pessoas que falam em público, as que ficam nervosas e as que mentem sobre isso. Por mais experiente que a gente seja, sempre dá um frio na barriga, qualquer palestra, seja online, seja presencial, sempre tem aquele, o que vai acontecer? Os previstos, por mais que eu já faça um bom tempo isso, todo evento, ele te deixa com um friozinho na barriga, né? E aí, um pouco da minha história, da engenharia com oratória, né? Como que essa história começou? Por incrível que pareça, foi no último ano da faculdade, né? Eu me formei na São Judas, em 98. Um professor, ele era um gerente da Eletropaulo, e ele falou o seguinte: pessoal, essa última matéria aqui eu não vou dar para vocês esse ano. Nós vamos fazer uma coisa diferente. Então, o que ele fazia? E olha que era o tempo ainda de você desenhar e passar no retroprojetor. O PowerPoint estava chegando naquele momento ainda, né? O data show, você tinha que fazer transparência, colocar lá, e se errou, imprimir de novo, a impressora borrava, você tinha que imprimir de novo. E ele chegou para a gente e falou o seguinte: olha, o engenheiro, ele não pode só ficar na parte técnica, ele precisa saber se expressar, ele precisa saber, e normalmente a gente acaba levando a fama, né? Não sabe falar direito, só sabe fazer conta, enfim. E ele, preocupado com isso, ele reuniu a sala e falou: olha, nós vamos fazer o seguinte, toda semana um grupo vai ler um livro e vai apresentar esse livro em 30 minutos. Então, você tinha que apresentar e ele ia corrigindo a oratória. Então, ele ia, olha, é melhor fazer isso, a apresentação precisa disso, precisa daquilo, enfim. Acabei pegando o gosto pelo assunto e acabei me desenvolvendo ao longo do tempo aí nesse período, né? E quando a gente fala em oratória, 3 pilares são importantes: o autoconhecimento, o autodesenvolvimento e a autorresponsabilidade. E o que é cada um? O autoconhecimento é a sua capacidade de conhecer sobre si mesmo e buscar identificar as suas características mais marcantes, que é focar naquilo que você é bom. O autodesenvolvimento, a sua capacidade de você aceitar essas necessidades e investir o seu próprio tempo e a sua energia para um aprendizado contínuo. E a autorresponsabilidade é você compreender que quase tudo, bom ou ruim, que te acontece na sua carreira, está associado às suas escolhas. Você está onde você está hoje porque você escolheu estar, seja de forma voluntária ou forma involuntária. Ao longo que você fez nos seus últimos 10, 15 anos, te levaram onde você está. Se está bom, sua estratégia tem funcionado legal. Se não está bom, tem que haver um ajuste de rota aí. E aí, o que é oratória, né? Quando se fala, para alguns aí dá até tremedeira, né? Quando eu dou esse treinamento, a gente tem um treinamento aí de um dia todo sobre esse tema, e eu resumi aqui esse tema nesses próximos 40 minutos aqui. Então, a gente fala de oratória, é aquela habilidade de falar em público de forma clara, para você alcançar o seu objetivo de informar, influenciar, entender os ouvintes, passar a sua ideia, vender o seu projeto, vender a sua ideia dentro de uma empresa, dentro de uma corporação. Qual a importância disso, né? O que ela influencia no nosso dia a dia? Então, vai algumas aí. Aumentar o seu poder de persuasão, inspirar confiança, transmitir conhecimento, fortalecer a sua imagem profissional, conquistar credibilidade, transmitir ideias, né?
com clareza, ensinar e transmitir, superar o medo de falar em público, preparar o profissional para o improviso. A pior coisa é você decorar algo e partir para apresentar. Você vai errar. Você tem que estar preparado com aquele conjunto de informações. E durante a sua explicação, a sua reunião, sua palestra, você está preparado para alguns improvisos que vão acontecer. Tá bom, sabemos a importância, agora para que serve? Né? Aí vai algumas coisas que ajudam no dia a dia. Apresentação de um projeto, entrevista de emprego, negociação com clientes, venda de produtos, apresentação de trabalho acadêmico, mediação de conflitos, né, que dependendo do cargo que você está, conflito bastante para resolver, reuniões de trabalho e busca por uma promoção. Aquele que acaba se expressando melhor, ele acaba tendo uma vantagem, ou tendo um diferencial. Eu gosto muito de uma coisa chamada acrônimo, né? E o acrônimo é quando você pega as letras de uma palavra e transforma em conceito. Quem presta concurso usa muito isso. E eu, como uma característica das minhas palestras e os meus treinamentos, eu uso bastante acrônimo. Exemplo de acrônimo: ONU é um acrônimo, o é um acrônimo. Isso ajuda em técnicas de memorização. E aqui vai o primeiro acrônimo da noite, né, que é o FALAR. Resumindo o que a gente falou até agora, o que é falar, né, numa oratória? Fortalecer os seus argumentos para você ter uma linguagem melhor, melhorar sua linguagem e criar resultados. Então, aprender a falar, usar artifícios e algumas dicas que eu vou passar logo à frente, te ajuda a ampliar resultados, a ser melhor visto, um profissional melhor qualificado. Aí vai algumas dicas. A primeira delas, conhecimento. Às vezes o que traz a insegurança de uma palestra, de um evento, é que você não está preparado o suficiente para falar daquele tema. E aí você começa a pensar nas perguntas que vão te fazer. E aí você já começa a botar o terror. Consigo mesmo, com você mesmo, né? E se me perguntarem isso, o que eu faço? E se me perguntarem aquilo? E agora? Eu não vou saber responder. E se questionar aquele dado naquela apresentação? Então você começa a colocar uma série de medos, de incerteza, que vai te gerar um certo medo. Então, conhecimento. Conhecer do que você está falando é importante para te dar essa segurança. Uma segunda dica é você adequar a linguagem ao público-alvo. Para quem você está falando? É um corpo técnico? É um corpo leigo? É um público heterogêneo? Ou é um público homogêneo? Qual é o seu público-alvo? Aquele que vai te ouvir? Do que ele conhece? A terceira ponta é a linguagem adequada a esse público. Que você vai falar, evitar, de repente, se eu estou falando só para engenheiros, eu posso usar alguns termos. Se eu estou falando para engenheiro, médicos, advogados, eu vou ter que usar linguagens mais amplas. A outra forma é a objetividade, né? De você passar claramente aquilo que você quer, não ficar muito enfeitando a roda, não. Seja inventando a roda, seja objetivo, passe com clareza a informação que você quer. E travou aqui. Agora foi. Aí o impacto visual. Dependendo do que você vai fazer, o impacto visual ajuda bastante. Então, usar uma apresentação, por exemplo, mas tem palestrante ou tem pessoas que não gostam de usar a apresentação, mas tem uma capacidade de concentrar a atenção das pessoas só com o poder da palavra. Um exemplo disso é o Cortella. Ele não gosta de apresentação. Você nunca vai ver ali, ou raramente você vai ver ele com algum PowerPoint ou alguma apresentação. Pelo contrário, ele usa muito da
das palavras, e que é uma característica dele, para expor qualquer assunto que ele vá tratar. Humor. Aí tem que tomar muito cuidado. De repente, uma pequena brincadeira que você acha que ela vai ser inocente, ingênua, pode gerar uma situação bem desagradável, principalmente quando você toca em assuntos como times de futebol, religião, política, né? Alguém, se o público é muito grande, alguém não vai gostar do que você falou. Então, toma muito cuidado com o tipo de humor. Narrativa. É você criar uma forma de concatenar as ideias, a forma que você vai passar essas ideias. Então, ela precisa estar bem estruturada. E para isso, para que a narrativa seja adequada, você tem que entender a expectativa do público, né? O que aquele público espera com aquele assunto? A outra coisa é interagir. É uma parte que a palestra online ela não te possibilita muito, que é a interação. Agora, numa palestra presencial, você conseguir essa interação, essa troca de informação, ela é muito rica, né? Então, através de dinâmicas, de discussões, ela é importante para que você consiga a atenção do público, que é um desafio numa palestra online. E que você seja uma inspiração, de algum modo, que você inspire aquelas pessoas e desperte a atenção delas. Quando a gente vai desenvolver uma apresentação, que aí é a parte da oratória, algumas coisas são em consideração. A primeira coisa é entender os tipos de conhecimento. Você tem o conhecimento, que é a capacidade de entender o raciocínio, e os tipos de conhecimento, que é o conhecimento explícito, aquele que você facilmente consegue transmitir uma ideia, compartilhar, porque basta você mostrar textos, imagens, infográficos, vídeos, você consegue passar aquela informação. Porém, você vai ter o conhecimento tácito, que esse dificilmente você vai conseguir passar. O conhecimento tácito, ele está relacionado às experiências de cada um. Então, dificilmente você, a não ser que a pessoa te observe, né? Então, uma maneira também de você melhorar a sua oratória é escolher um palestrante conhecido, renomado, e que ele seja o seu modelo, né? Que você consiga se espelhar nele. E o passo a passo para isso, para desenvolver uma boa apresentação, né? Que vai acompanhar a sua oratória. O primeiro é o objetivo. O que você quer obter com aquele discurso? O segundo é qual é o título, qual é a frase que vai despertar curiosidade nas pessoas? A outra é a conclusão. Como é que você pretende terminar? Você pretende terminar com um pedido, com uma solicitação ou com uma reflexão, que cada um tire suas próprias conclusões? E a outra é como é que você vai ordenar essas ideias? Você vai começar com um problema e vai dar a solução? Você vai começar com a causa e vai mostrar os efeitos? Então, a forma que você quer mostrar a ideia, a forma que você quer construir essa narrativa, ela é importante, e aquela que você se sente mais confortável, ou aquela que o seu público vai ter mais interesse em te ouvir. E a outra é como é que você vai introduzir assunto, como é que você vai apresentar uma prévia desse assunto. Então, esses 5 pontos, quando você vai desenhar uma palestra, eles são muito importantes para você avaliar. Eu vou falar o que funciona bem para mim e que nem todo mundo gosta, enfim, cada um tem que descobrir o seu jeito. Mas o que funciona para mim é mais ou menos como um mapa mental. Eu coloco a ideia central numa folha de sulfite e dali eu vou fazendo as ramificações de como eu pretendo construir aquele meu discurso, aquela minha palestra, né? Uma outra técnica muito útil, né, em oratória e que desperta interesse é usar o
O que que é o storytelling? É você contar a partir de histórias para vender a sua ideia. Contar uma história sua, uma história de alguém, uma história com aquele produto, uma história com aquele projeto, que você demonstre, passe a ideia que você tem, quer, através de uma história. É aí que entra o Forrest Gump, né? Só que quando você vai usar a narrativa do storytelling e você vai usar uma história para passar essa mensagem, cuidado, né? Ou não invente muito, que seja bem próximo da história, né? Senão você fica um Forrest Gump. Para quem lembra do filme, né? E para quem não lembra, eu vou citar alguma coisa. O Forrest Gump ele sempre era o centro de tudo, né? Que ensinou eles a dançar, ele que foi o primeiro corredor, ele que foi para a Lua. No filme, sendo o que fez tudo, que ele participou de momentos marcantes da história, né? E aí, então, da persuasão. Então, com o storytelling, ele te ajuda. E o que que é persuadir, né? Utilizando-se da oratória? É a sua ação de convencer que aquela pessoa mude um comportamento ou uma opinião através dos seus argumentos. Então, a forma que você vai estruturar o seu argumento, ela é importante. E aí vem a tríade de uma boa retórica, né? De você construir a sua oratória. E você precisa pensar sempre em três fatores: o ethos, o pathos e o logos. O que significa cada um deles? O ethos é dentro ali da sua narrativa, da sua oratória, qual a credibilidade que você passa, qual a reputação, o que você está falando tem, né? O segundo ponto é essas informações, essa credibilidade que você tem, você consegue passar emoção? Você consegue passar conexão? O que você fala tá congruente com seus gestos, com a sua forma de se expressar? E o terceiro ponto é o logos. Quais são as evidências do que você está falando? De onde você tirou isso? Qual o seu racional? Qual é a lógica disso que você está falando? Então, esses três elementos, né, o ethos, o pathos e o logos, eles precisam conter dentro da sua apresentação. Precisam estar contidos e você só vai melhorar essa habilidade treinando. E aí entra o que tem a ver o Aristóteles com o que a gente está falando. O Aristóteles, ele foi um filósofo, né, um polímata. Um polímata é aquele que estuda de várias áreas, né? Ele abordou quase todos os campos da época. Então, metafísica, lógica, poética, política, retórica, ética, economia. E ele foi um dos que construiu esse passo a passo, essa forma, essa importância do ethos, pathos e logos dentro de uma oratória. Eu vou passar aqui agora, não sei se vocês já ouviram, isso é uma técnica também na oratória, do efeito Forer. O efeito Forer é o seguinte: eu vou deixar por alguns segundos aqui para que você leia esse texto, né? Eu vou ler aqui também, então eu vou deixar em 20 segundos, eu acho que a gente lê esse texto para você refletir, para eu dar a sequência. Então eu vou pedir a gentileza que cada um faça a leitura desse texto.
Bom, espero que tenha dado tempo aí para todos lerem, né? Eu fui também lendo aqui para limitar o tempo. Qual o objetivo da leitura aí, né? A sensação provavelmente que algumas pessoas têm, que parece que escreveu para você. E o que é o efeito fora? O efeito fora é que esse psicólogo, o Bertrand, ele concluiu que algumas pessoas tendem a aceitar descrições de personalidade vagas e generalizadas sem identificar que a mesma pode se encaixar para qualquer outra pessoa. E se você percebeu no texto, tem muitas frases antagônicas aqui, ambíguas, né? Então, aquela lá, você tem uma capacidade não utilizada que ainda não a tomou em seu favor, disciplinado com autocontrole, mas ao mesmo tempo você é inseguro. Ou seja, de qualquer forma, você vai cair ali numa situação. Essa é uma técnica, não estou falando para você usar isso para enganar ninguém, pelo contrário, mas te ajuda em eventos muito grandes, né, de você falar de uma maneira bem abrangente. Usar essa extensão, a técnica do efeito Forer, que as pessoas percebam que, de alguma maneira, você está falando, nem que seja 0,001, você está falando alguma coisa para ela. Então, quanto mais você utilizar essa forma. Isso também é uma técnica. Aliás, esse efeito ele foi testado lá em 1948 com uma brincadeira que foi a leitura do seu horóscopo. E cada um recebeu uma folha como essa e tinha que dar uma nota de 0 a 10, o quanto aquilo tinha a ver com ele. E a maioria das pessoas deu próximo da maior nota, né, porque tiveram a sensação que aquilo realmente era elas. E aí vem um outro mecanismo que é a leitura fria. A leitura fria, ela trata de dizer o que a pessoa quer ouvir. A gente está muito, né, tem vivenciado, acompanhado na mídia, muitos casos de golpes, e às vezes a gente até fica impressionado como algumas pessoas caem no golpe do bilhete premiado. Porém, muitas das coisas têm parte dessa técnica assim, você fala o que a pessoa quer ouvir, né, para ganhar confiança. Ou até mesmo alguns casos que a gente tem acompanhado de até pessoas achando que estão namorando o Arnold Schwarzenegger, ou que estão dando dinheiro para o astronauta voltar da Lua, né? Não sei se vocês acompanharam esses casos que vira e mexe são noticiados. Ou um bom exemplo aí de leitura fria tinha o da Netflix lá, o do Tinder, né? O Go Tinder, né? Quem assistir, se tiver a oportunidade, deve estar ainda na Netflix. Então, tem muito dessas técnicas de como você ser mais persuasivo, né? Aí usando para um lado não tão bom, mas... Então, exemplos aqui de leitura fria, né? Tu és extrovertido, mas gosta de ficar sozinho. Né? Então, fala duas formas bem antagônicas, ou seja, de alguma coisa, de algum jeito você vai acertar. Você falou duas possibilidades aí. Tu costuma pensar, né, de uma forma independente, mas não aceita qualquer coisa. De vez em quando tu não consegues dormir, porque fica a pensar em todas as coisas que gostaria que acontecessem, ou seja, quem não fica assim? Então, todas essas frases, elas são exemplos clássicos de leitura fria e elas trazem bem afirmações que parecem muito pessoais, mas são totalmente vagas. E é uma forma que de você, de uma das pessoas estar pescando ali informações que até então ela não tem. Então, resumindo, a leitura fria é uma informação genérica, né, que dá uma interpretação específica. E a leitura quente é o oposto, é a informação obtida previamente, né, sem que o indivíduo tenha consciência. Uma outra forma de você ser mais persuasivo e a sua apresentação ela ficar mais, despertar o interesse
ela ser bem explicativa, é você usar as figuras de linguagem. E aí vem aquela lembrança das aulas de português, né, lá atrás, bem lá atrás, que às vezes muitos de nós não davam tanta importância, e o quanto isso hoje no mundo corporativo, às vezes ele é um diferencial, né? Então, as figuras de linguagem, que são os recursos para ampliar, mostram, através de uma palavra, uma frase, você consegue passar a mensagem muito mais rapidamente. Então, principalmente para um grande público, ou quando você vai passar instruções para uma equipe, uma reunião com várias pessoas, ou numa palestra, você usar as figuras de linguagem para reforçar o que você está explicando, ou evidenciar o que você quer destacar, ajuda bastante. Então, vou citar algumas aqui que ajudam bastante. Então, metáfora. Metáfora é uma delas, né? A metáfora, ela é uma forma de você facilitar a compreensão de passar instruções, por exemplo. E aí você usar metáforas adequadas àquele público-alvo, né? Então, por exemplo, a razão é luz na escuridão. Uma outra figura de linguagem, a anáfora, é quando você usa repetidas vezes as palavras no início, né? Então, eu não devo ter medo, eu não devo parar, eu não devo retroceder. Então, normalmente a gente usa isso quando a gente está um pouco nervoso com alguma coisa e você quer enfatizar. A metonímia, né, a substituição de um termo, por exemplo, ela só fumava Havana e nada mais, né? A substituição aí no caso do charuto, né, por Havana. O que a gente acontece muito, que é muito do nosso dia a dia, é o Bombril, né? Que na verdade o Bombril é uma palha de aço, o Bombril é uma marca e ela acabou virando ali um termo, né, para palha de aço, uma referência. Hipérbole, que é um exagero. Então, um exemplo aqui: estava com tanta fome que podia comer um boi inteiro. Então, quando você diz uma frase como essa, você já simboliza bem um sentimento, né, de exagero. O eufemismo, que é o contrário, né, você diz suavizar algumas palavras, né, tornar essas expressões mais agradáveis, né? Segundo o juiz, a deputada faltou com a verdade, ao invés de falar que ela mentiu, que ela enganou, que ela traiu, enfim. Ironia, né? A pontualidade, né, do médico é britânica, né? Só esperei 2 horas para ser atendido. Quem já não passou por isso também? Então, a ironia a gente acaba usando bastante no dia a dia. Antítese, a oposição entre palavras ou ideias, né? O bem e o mal caminho de mãos dadas. Prosopopeia, que é a atribuição de características humanas a seres e coisas, né? O lobo conversou com o Chapeuzinho e decidiram fazer as pazes. Então, a prosopopeia, até pelo nome ali, a gente acaba lembrando bastante. Uma outra forma importante de despertar o interesse são os gatilhos mentais. Como é que ele funciona, né? São estímulos que geram uma reação e influenciam o comportamento das pessoas, né, impulsionando o engajamento simples e consciente. Algumas formas de você promover gatilhos mentais, né? A escassez, né? Então, você produzir frases ali, é só até amanhã, depois de amanhã não vai ter mais, a água vai acabar, o mundo vai esquentar, entendeu? Black Friday usa muito o termo da escassez. A urgência, né, que também é só até amanhã, vai acabar agora. A novidade, algo que você desperte o interesse da pessoa, mostrando que aquilo é uma coisa nova, que ninguém tinha feito aquilo, ninguém tinha pensado naquilo, é uma inovação. A autoridade, que aí é você ser visto, né, com a credibilidade, né, que tem uma autoridade, que você domina aquele assunto e você é uma referência. Motivação,
também é uma forma, né, de gatilho mental, algo que ajude, que relacione, e a reciprocidade, a troca, né, e quando a gente vai concluindo, né, a ideia que a gente quer passar, a forma que a gente quer passar, existe algumas também dicas aqui. O silogismo, que é quando você tem a conclusão, a inferência, que é baseada na dedução. Aí, para ficar mais claro isso, eu trouxe alguns exemplos, né? Todo homem é mortal. Antônio é homem, logo, Antônio é mortal. Um exemplo 2, todo vendedor é mentiroso. Carlos é vendedor, logo, Carlos é mentiroso. Exemplo 3 são crianças são legais, Letícia é uma criança, logo, Letícia é legal. Então, são formas aí de você chamar atenção. E o sofismo, você já está visando a induzir o erro. Então, são analogias que você faz, são silogismos que você faz, buscando a indução ao erro. Então, aí a gente aprende muito com fake news. Normalmente, a fake news são sofismos para te induzir ao erro. Exemplo, Deus é amor, o amor é cego, logo Steve Wonder é Deus. Exemplo 2, quem não trabalha tem muito tempo livre. Se tempo é dinheiro, quem não trabalha é rico. Então começa a fazer aquelas comparações que a princípio não tem muita lógica, mas que chama atenção e que de alguma forma leva até a grandes discussões. Se comer vegetais emagrece, elefantes e hipopótamos não seriam gordos. Então, normalmente, utilizar desses artifícios é que está faltando alguns conhecimentos ali entre o comer vegetais e a estrutura dos animais. E aí, para a gente ir encerrando aqui a minha parte, né, a apresentação aqui, eu vou deixar um acrônimo do orador. Resumindo aqui tudo que a gente conversou, o que um bom orador aqui ele precisa estar sempre atento. O primeiro é organização, né? Organizar as ideias, a retórica, como é que ele vai organizar lá o ethos, o pathos, o logos, como é que ele vai transmitir a emoção, como é que você vai passar credibilidade, quais são as que você vai usar na sua apresentação, na sua explicação, na sua reunião, quais são as fontes dessas evidências, que é importante. Se adaptar, né? Quando eu falo aqui da adaptação, é a questão do público-alvo. Então, dependendo do público, você tem que se adaptar à plateia que você vai atingir, né? Então, você percebendo, sabendo previamente, se não for possível previamente, nos primeiros minutos, você sentir o que o público-alvo ali espera, quais são os conhecimentos que ele tem, qual é o linguajar que você vai usar. Dedicação, né? Ser orador é uma habilidade que você pode desenvolver, é um medo que você pode superar para algumas pessoas, né, que tem esse medo. Confesso que quando comecei lá atrás, não era muito de falar em público, mas começou com aquela história assim, tem um projeto para entregar e você tinha que apresentar o projeto, né? Tinha um trabalho da faculdade para fazer e você tinha que apresentar o trabalho. E ninguém dava o passo para frente e você acabava sendo o cara que acabava fazendo essas apresentações, e isso acabou ajudando ao longo do tempo. E aí, como eu contei a história no início, né, o professor que nos ajudou lá, que treinou essa parte, deu bastante orientação nesse sentido, isso eu estou falando já, isso foi em 98, né, então tem um bom tempo aí, e que marcou, inclusive marcou a minha turma, né, por essa iniciativa dele. A questão de você ser objetivo,
você mostrar de forma clara, direta, sem muitos rodeios, que fica mais fácil a sua apresentação. E com isso você consegue obter resultados. Então, organização, retórica, adaptação, a dedicação e a objetividade te ajuda a ampliar os seus resultados. Bom, eu falei o que tinha a ver o Forrest, né? Falei o que tinha a ver o Aristóteles, faltou a fisioterapia. O que a fisioterapia tem que a ver com a oratória? A correlação que eu quis criar aqui é o seguinte: assim como a fisioterapia, não é no dia para o outro que você vai aperfeiçoar, que você vai melhorar. Se a fisioterapeuta chegar lá para você e falar, olha, você vai ter que fazer 20 sessões, só que vai ser uma vez por semana. E você já quer encurtar, você fala, não dá para fazer 2 por dia, né? Aí a matemática de engenheiro já vai começar, não, peraí, se eu vou demorar 20 semanas, então não, vou fazer isso em 10, aí eu faço 2, ou eu faço 3, não vai funcionar. Ou seja, é que nem o remédio. Se você tem que tomar um por dia, durante uma semana, não adianta tomar os 7 no mesmo dia. Então, é aos poucos. Fisioterapia, assim como a fisioterapia, você melhorar a sua oratória requer dedicação, prática e treino, né? Aprender algumas dicas, escolher um profissional que seja uma referência para você, um estilo que você goste mais. Então, aí vou falar assim dos mais conhecidos, né, que estão bastante na mídia. Então, você tem um estilo do Cortella, como eu falei, ele gosta de usar muito a etimologia das palavras, né, que é uma da formação dele. E você tem um Clóvis de Barros, que ele já é mais efusivo, ele gosta de falar palavrões, ele gosta de ser mais enérgico, né? No caso dele, o pathos ali, a emoção é bem forte. No caso do Cortella, já o logos é mais forte, né? Ele traz as evidências, ele traz a história e com isso ele vem a credibilidade dele. Então, o que eu aconselho, ou uma dica, né? Um conselho. No YouTube, né? Você tem várias palestras desses profissionais. Tá? Muito bom. Lógico que num curto espaço de tempo, é muita informação e a gente acaba ficando como esse garoto aqui. E aí, uma dica para você sair disso é o seguinte: o que eu falei aqui, não precisa ser hoje, mas amanhã você pega ali um post-it e você anota o que você lembra do que eu falei. Anota em tópicos. Esse material eu vou deixar disponível, né? Nós vamos disponibilizar ali para a Leasp. Depois você pega o material, uns 3 dias depois, e você revisa. Com aqueles tópicos que você anotou, você olha, peraí, ó, isso realmente ele falou, eu lembrei, isso eu não lembrei, e você complementa esses tópicos. Daqui uns 9 dias, você dá uma olhada só nos tópicos. Isso vai te ajudar a lembrar de daquilo que te chamou mais atenção durante a palestra, né? Do que você prestou atenção. E lá, daqui uns 27 dias, você pega esse post-it ou essa folha de sulfite e olha de novo, né? Ou no celular, se você anotar em algum aplicativo que te ajude. Mas o melhor é que você escreva, porque isso, num processo cognitivo, você tem uma melhor assimilação. E para encerrando, uma frase aqui, eu gosto sempre de encerrar aqui as minhas palestras, né, os meus treinamentos, com uma frase. A frase que eu escolhi para esse tema é essa aqui, ó. As pessoas que conseguem espalhar as suas ideias, independentemente de que ideias sejam, vencem. Então, treinar a oratória, treinar a sua forma de expressar, aprender dicas de persuasão, vão te ajudar muito, né? Principalmente na sua carreira. Aqui fica, né, os meus contatos. Caso
ficou alguma dúvida ou algum ponto que você gostaria que eu explique, fique à vontade, aí tem o meu WhatsApp, né? E a gente pode conversar tranquilamente aí, estou sempre à disposição. Por algum lugar de São Paulo, eu estou sempre fazendo palestras aí, né, presenciais, e convido vocês aí a acompanhar, né, no meu WhatsApp lá, depois eu te coloco num grupo e você acompanha aí onde que a gente faz eventos, tá? Então, eu queria agradecer aí ó, a oportunidade da Aleasp, né, com o Jorge. Espero que eu tenha contribuído com 0,001%, que na curva de Gauss lá esteja ali na média. Não, colaborou demais. E eu posso fazer um pequeno comentário? Pode. Eu gostaria de parabenizar em primeira instância aí o nosso amigo engenheiro Eduardo Amati. É realmente bastante conhecimento e a dica é muito bacana. Revisar o material com 3 dias, com 9, porque a gente usa isso sem perceber, de maneira inconsciente, né? É isso mesmo. O outro motivo é passar a palavra, se ele quiser, óbvio, né? O nosso presidente, o Fausto Batista, ele conseguiu entrar na live, ele está nesse momento online, tá? É o nosso presidente da Aleasp, e se ele não conseguir falar agora, mas fica o convite aí para ele, tá bom, seu Eduardo? Legal. E para a galera aí que quiser trocar uma ideia, fazer uma pergunta para o doutor Eduardo, fique à vontade, não é isso? Pode, tranquilo. Legal. Ô, Jorge, dá licença um pouquinho, a Larinha aqui também aqui. Só avisando o pessoal que nós deixamos lá no chat um link onde Sim. podem fazer, salvar esse link e comentar sobre a palestra. É uma pesquisa que a Aleasp está desenvolvendo para as pessoas, para poder ter mais sugestões, mais dicas, tá? Não é só para, entrei aqui só para alertar vocês, que está lá no chat. Eu agradeço e tem mais uma informação, tá? Para todos que estão assistindo. Você vai clicar no link que está aqui no chat, você vai clicar no link para responder a pesquisa e respondendo a pesquisa, você ganha o certificado dessa palestra, tá bom? Então, para todos que desejam o certificado, não deixem de responder a pesquisa, tá? Isso aí. Doutor Eduardo, por favor. Tem uma pergunta aqui que eu estava lendo aqui o chat. Eu vou aproveitar, eu peguei aqui logo abaixo do link, que foi uma pergunta aqui sobre como que uma pessoa tímida para tornar palestrante. Olha, eu era bastante tímido lá atrás. Eu fiquei mais cara de pau ao longo do tempo, mas aí que eu fiz o link com a fisioterapia. O treino, é lógico, precisa saber o grau da sua timidez, o motivo dessa timidez, se você acha que isso é timidez, né? Se expor, né? Começar a se expor, começar com pequenas coisas. Começa a se expor na reunião, começa a se expor, que a prática vem vindo. Pelo menos comigo foi assim, né? Perfeito. Mais alguma pergunta, senhor Eduardo? Vamos ver aqui no chat. Eu não vi aqui. No chat eu só tinha visto essa. Tá. Aqui. E a dica é treinar um pouco, se colocar em desafio um pouquinho por vez, não é isso? Não precisa, não vai querer encarar uma palestra com pular de cabeça, pessoa, né? Você vai sair correndo. Né? Mas começa, se for casado, começa com a esposa ou com o marido, né? Com o cônjuge. Começa lá. Se tiver filhos, senta os filhos ali, a criança é sincera, hein? Boa, criança, né? Eu não sei você, mas eu tenho uma sobrinha que ela fala, viu? É muito. É melhor não perguntar se tá bom ou ruim para minha sobrinha, porque ela vai falar. E a dica para quem está no zero, nunca na vida assim deu uma palestra ou nada. Você acha que essa pessoa tem jeito? Tem. Aí, ó, eu acho começar
Primeiro, qual é a forma que lhe agrada, que deixa mais tranquila? Então, assistir vídeo de YouTube. Aí, como eu dei o exemplo, sei lá, tem gente que gosta do estilo do Cortez. Estou falando porque eles são os mais famosos, né? Por exemplo, o Eles são muito Silvio Santos, né? O Silvio Santos, ele tinha uma forma. Todo mundo pensa que às vezes ele estava sendo sarcástico, ele estava sendo até burro, entre aspas, né? Porque aquilo é uma técnica, né? De fazer a pergunta, sim, ele está pensando na resposta na hora que ele está fazendo a pergunta, né? Ele enrolava, ele repetia o que a pessoa falava, era uma também é uma técnica. técnica. O Faustão era um pouco terrível, né? O Faustão ele interrompia muito, mas aí tem outras características que envolvem um pouco a neurolinguística, mas ele não deixava muitas pessoas concluir a linha de Não, raciocínio, né? não. Tanto é que ele sempre tinha aquela brincadeira, né? Eu não conseguia ler. Mas uma dica é: escolha um modelo de palestrante que lhe agrade. E assista vídeos no YouTube, mas não com o olhar no conteúdo, mas o olhar na forma desse conteúdo, né? Que aí vai ajudar. Outra coisa que ajuda, ou pelo menos para mim ajudou, assistir talk show. Não. Quem é assim, pelo menos na minha faixa etária, né, assistiu muito Jô Soares. É verdade. Então, Jô Soares era Denunciamos um a idade. grande. É? Denunciamos a idade. Então, mas é assim, não, você assistiu no YouTube, né, Jorge? É que você viu Foi, essas foi. coisas gravadas aí. Mas o Jô Soares era um exemplo. Aí você pega, por exemplo, o Danilo Gentili, é outro estilo, é É outra verdade. forma, né? Que se baseou num Jô Soares, né? O Jô Soares ele foi, ele foi um ícone, né, no Brasil em relação a talk show. Eu gostava muito de assistir talk show e eu prestava atenção como é que as pessoas expunham as ideias, né? Aí, ó, tem um aqui que achei interessante aqui, ó. Vou treinar com a esposa. Bom, Né? É um desafio, né? Então, ó, eu tenho um problema treinar com a minha esposa. Eu vou dizer por quê. Ela é advogada. Então, você imagina um engenheiro conversando com a advogada. vai perder os argumentos. Nossa, não, aí vem uma questão, né? Não sei mais se alguém aqui convive com advogados ou advogadas. É uma área que eu gosto do direito, mas a minha esposa até fala, mas você não faz uma formação em direito? Eu falei, eu não vou conseguir. Porque é o seguinte, eu tenho cabeça de engenheiro. Cabeça de engenheiro é o seguinte, é objetividade. E eu pego, às vezes, as petições para ler, eu falo, meu Deus, não dava para encurtar isso aí? O, Às vezes é o- 3 páginas a para gente. explicar. Eu falei, ó, em uma responde. Sim, sim. Ó, a gente está aqui no chat o Ilso Forner. Ele está dizendo que é muito tímido. Né? Então, Então, para foi ele, para ele que eu respondi. E ele que falou que vai treinar com a. Ixi, e ele falou tem ainda que a salvação, esposa tem dele. salvação, né? Tem salvação. Oh, não, então, ele falou que ele é muito tímido, aí ele gostou da ideia de treinar com a esposa, só que aí ele colocou uma outra aqui, ó, que ela é coordenadora pedagógica. Então ela está Aí, ensinando. Então ela está ensinando ele. Está ensinando. só. Ele tem uma vantagem, né? Ó, e tem uma coisa, né? Dar aula é muito diferente de dar uma palestra, né? Às vezes a É, aula, o cara consegue dar uma aula, ministrar uma aula, mas fazer uma palestra sai correndo. verdade. Porque ali, dar uma aula, você está com um conteúdo, com um público que está esperando aquele conteúdo e está de forma conteúdo. Agora, quando você vai dar uma palestra, muitas vezes você nem sabe quem está na sua frente, né? Você É nem verdade. sabe quem entrou lá, qual o nível de conhecimento. Tem que tomar muito cuidado para não querer discutir o sexo dos anjos numa palestra, né? Discutir o certo e o errado, porque são pensamentos heterogêneos, né? E que dentro de uma palestra você não vai conseguir destacar, listar todos os argumentos ali, senão vira um debate. A outra Verdade. coisa para treinar é debate. Tem que ter um pouco de paciência, mas ajuda, né?
Ah, sim. Ó, eu tô vendo aqui que o nosso Media Kit aqui, ele tá pedindo mais uma vez pro pessoal preencher as pesquisas, salvar o link. Eu vou até copiar esse link aqui para mandar pro pessoal depois. Pronto. Tá guardadinho. Senhor Eduardo Amati, em nome da Aleasp, eu agradeço imensamente o senhor por compartilhar o conhecimento com a gente, tá? De grande valor. Tá bom? O Dias, ele gravou essa palestra, vai ser divulgado depois, e acredito que muitos profissionais vão poder se beneficiar do conhecimento do senhor, e a gente vai se encontrar. Eventualmente a gente vai se encontrar aqui pelo mercado, tá bom? Um grande abraço ao doutor, e um grande abraço e obrigado de coração a todos que nos acompanharam durante a palestra até agora, tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos aí. O que move um engenheiro? Tudo o que ele estudou? As vocações que ele tem? O que ele faz de diferente? É a profissão com maior número de especializações. São tantas. É como poder escolher e ser o que quiser dentro da engenharia. Do desejo sonhado de criança ao encontro das verdadeiras aspirações. O engenheiro é desbravador por natureza. Tem muitos interesses. Estudou muitas disciplinas. Reúne em si mesmo várias habilidades e conhecimentos. Ciências, matemática, física, criatividade. E o olhar investigativo às novas descobertas. Dos rabiscos, o engenheiro começa o seu entendimento de projeto. Racional demais? Não. Racional e intuitivo. Não existe criação sem a intuição. Não é por acaso que a palavra engenheiro veio do antigo francês e do latim para significar talento, inventividade, destreza incomum, a capacidade de encontrar soluções para problemas tecnológicos, práticos e muitas vezes complexos. A engenharia é um trabalho de largo fôlego. Toda construção é aberta à possibilidade de progredir. Na química, na energia, na infraestrutura, na produção das indústrias, na agronomia, nas geociências, nos alimentos, em todos os campos úteis à sociedade. A engenharia está em quase tudo que você imaginar. Tem sempre um engenheiro fazendo mais por você. CREA São Paulo.